pessoal, estamos aqui, finalmente, com mais uma iniciativa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. É o programa Diálogos Livres da ABDT. O que é este programa? É uma oportunidade para ouvirmos grandes nomes do direito do trabalho brasileiro e internacional sobre temas palpitantes. E como se trata de uma iniciativa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, nós temos a honra, o prazer, o privilégio de iniciar este programa com o nosso presidente. Senhoras e senhores, com vocês, Luiz Carlos Amorim Robortella, professor de Direito do Trabalho, advogado respeitadíssimo, um jurista de escola, que é o nosso presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Professor Robortella, meu amigo Robortella, meu confrade Robortella, meu avaliador do doutorado, o professor doutor Robortella, que prazer recebê-lo aqui nesta iniciativa deste programa. Seja bem-vindo, professor Robortella. Querido Rodolfo, muito obrigado. É um enorme prazer, uma honra estar com você, que é presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, e, portanto, você está no panteão dos nossos heróis. Eu queria agradecer muito o convite para participar desse programa, que tem tão grande audiência. É um prazer enorme. É uma satisfação imensa. E hoje, meus amigos e minhas amigas, nós vamos conversar sobre um tema que é abrangente: diálogos democráticos para uma nova economia social de mercado, que é, na verdade, o título do Congresso da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que se realizará neste ano de 2022, mais uma exitosa edição. E é justamente sobre esses diálogos democráticos, essa compreensão desses desafios, que nós vamos conversar com o professor Robortella. Querido Robortella, vamos começar esse nosso papo. E aqui eu gostaria, em primeiro lugar, de ouvir um pouco sobre o tema da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho, que é uma referência fundamental dessa compreensão do tema. A palavra é sua. Rodolfo, a Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e Seguridade Social, ela tem como o seu nascedouro um congresso que houve em São Paulo, em 1954. O professor Antônio Ferreira Cesarino Júnior, que era, na época, o nosso titular, catedrático aqui de São Paulo, da USP, junto com o professor Paul Durand, professor francês, conceberam essa Sociedade Internacional, que foi criada em 58, depois de um outro congresso. E a sociedade tem uma ligação muito intensa com a própria Organização Internacional do Trabalho. Ela tem a sede em Genebra e ela tem realizado, ao longo desses anos, tem congregado algumas das mais importantes figuras do direito do trabalho mundial. E ela também tem um papel importante na disseminação dos estudos científicos do direito do trabalho, porque ela realiza congressos, e são os congressos mais importantes que existem no mundo, são os congressos da Sociedade Internacional. Ela tem dois tipos de congresso. Tem um congresso mundial, que realiza em cada continente, já houve na Coreia, já houve em Montevidéu, no Uruguai, já houve nos Estados Unidos, enfim, em muitos países, já houve na Irlanda. E o congresso, o último congresso foi no Peru, o último congresso mundial. E além desse congresso mundial, que é trienal, ela realiza 4 congressos regionais. Quais são eles? Tem o Congresso Regional Europeu, Congresso Regional Americano, Congresso Regional Asiático e o Congresso Regional Africano. Então, esses também são trienais. E nós temos a honra de ter no Brasil, pela primeira vez, um Congresso Regional Americano. Essa que é a grande relevância desse evento que nós estamos realizando a partir do dia 14 de setembro. Faltam poucos dias. Hoje nós estamos aqui no dia 4, né? Faltam 10 dias
para começar o evento, e ele vai trazer juristas de não só das Américas, mas teremos professores dos Estados Unidos, do Canadá, teremos da Europa. A presidente da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho é a professora, renomadíssima professora espanhola, Maria Emília Casas Bahamonde. Ela vai estar presente ao Congresso. O Congresso é exclusivamente online. Então, ele é um momento de congraçamento dos juristas das Américas, né? E virão alguns da Europa, porque são juristas que compõem a direção da Sociedade Internacional. E o evento não é só da Academia Brasileira, é um evento da Academia em conjunto com a Sociedade Internacional. E, ao mesmo tempo, para terminar, Rodolfo, esse evento é realizado junto com aquele tradicional congresso da nossa academia, anual, né, o Congresso Internacional. E se faz em homenagem ao nosso inesquecível professor Cássio Mesquita Barros Júnior. Sem sombra de dúvida, uma homenagem extremamente importante. O professor Cássio Mesquita de Barros Júnior foi o nosso presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ainda quando se chamava Academia Nacional de Direito do Trabalho, era um dos nossos presidentes honorários, estará sempre com seu nome numa imortalidade acadêmica, e é uma satisfação enorme ter este evento conjunto da sociedade internacional com a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Vamos falar um pouco aqui para os nossos ouvintes, professor Roberto, sobre a nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que foi presidida por nomes como Arnaldo Susequinde, Arion Sayão Comito, o próprio Cássio Mesquita Barros, o Floriano, o saudoso Orlando Teixeira da Costa também, né? O próprio José Augusto Rodrigues Pinto, a ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, o desembargador Georgenor de Souza Franco Filho, o professor Nelson Manriche, o professor Valdir Florindo, João de Lima Teixeira Filho, o ministro Alexandre Agra, Monte, e foi também por uma criatura um pouco diferente, que é este aqui que vos fala. E tem a honra de falar, sim, com o presidente mais bonito da história da Academia Brasileira de Trabalho, o professor Luiz Carlos Amorim Robotel. Fale um pouco da nossa academia. Muito obrigado pelo bonito. Isso há muito tempo eu não ouço isso. Aliás eu até estava brincando outro dia que dizia assim, se alguém me disser que eu sou um homem de duas caras, eu vou dizer assim, você acha que se eu tivesse duas caras, eu ia estar usando logo essa aqui? Bem, Então, mas se me permite interromper, eu tenho que lembrar de uma fala linda do confrade Everaldo Gaspar Lopes de Andrade, que dizia que Aldo Susequinde era o rei e Alvo Portela era o príncipe. Então, tem que ser pois sempre é. bonito. Mas, de qualquer forma, a pergunta, então, que você faz se diz respeito agora à nossa A nossa academia, né? Bom, academia, falaram um a nossa pouco para academia aqueles que estão nos ouvindo. ela é uma instituição muito representativa do pensamento jurídico trabalhista brasileiro. Ela congrega ministros, desembargadores, juízes, todos são professores, advogados, também procuradores, ou seja, na verdade, tem que ser um cientista do direito. Pouco importa a outra atividade que tenha, mas basicamente são escritores, são autores de obras que concorrem em duras competições, candidaturas são disputadíssimas, as vagas são disputadíssimas. Então, é uma entidade que muito nos honra e é a representante do Brasil perante a sociedade internacional, que eu já mencionei. A sociedade internacional tem várias associações nacionais que compõem, não é, o comitê executivo. Inclusive, é importante dizer que nós teremos agora, no nosso congresso, uma reunião do comitê executivo da sociedade, onde se vai discutir temas como o reingresso da Índia, por exemplo, na entidade internacional, como a admissão de Cuba, como a entrada do Paraguai, ou seja, tem vários, Filipinas também, ou seja, a sociedade é como se fosse uma pequena ONU, não é, do campo do direito do trabalho. Mas voltando à nossa academia, então a academia representa o Brasil perante esse órgão. Eu tenho participado de várias e várias reuniões do Comitê Executivo em muitos países do mundo e tenho
realmente visto a importância mesmo, o papel que a sociedade tem em todas as atividades que envolvem as modificações das relações de trabalho. O pensamento jurídico avançado, não é? Em sintonia com os grandes problemas que nós estamos enfrentando na sociedade moderna. E eu acho isso sensacional, por quê? Porque dentre os membros da academia, diria mais, dentre nós, e eu faço parte do círculo dos presidentes honorários, na condição de ex-presidente da casa, não há figura que se destaque mais no campo da participação dos congressos internacionais do que o nosso atual presidente, Luiz Amorim Albortella, que realmente é alguém que compreende o direito do trabalho, sempre nessa perspectiva internacional. E essa ideia de ser um congresso na parceria da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e a Sociedade Internacional de Direito do Trabalho, para a realização de um congresso, mostra a pertinência do tema. E algo que já é da história da nossa academia brasileira, porque isso não é o nosso primeiro congresso internacional. Essa é uma perspectiva interessante. Eu queria que você falasse um pouco, na condição de presidente da academia, sobre os nossos congressos como um todo, porque é algo que este programa tem acesso amplo em todas as vezes. Na verdade, quando você coloca no YouTube, você disponibiliza isso para o mundo, então as pessoas conhecerem um pouco mais o trabalho da Academia Brasileira de Trabalho no campo dos congressos. A palavra é sua, querido. Bom, eu posso dizer que a sua contribuição como presidente foi importantíssima, né, para o desenvolvimento desses congressos internacionais da academia, porque a academia ela passou a promover uma inserção internacional muito maior, não é, do Brasil. Inclusive, o próprio fundador, o grande inspirador da academia, Arnaldo Susequinde, tinha um enorme prestígio internacional. Ele foi da comissão de peritos da OIT, depois chegou a ser também do Conselho de Administração. Então, Arnaldo Susequinde era um homem internacional, um homem do mundo, e a academia tem essa marca, né? E os congressos internacionais, que muitos se realizaram naquele majestoso local, o antigo Hotel Maxud, de São Paulo, que infelizmente já está extinto, né? Está sendo, inclusive, todo o mobiliário está sendo leiloado, mas ali no Susequinde nós tivemos momentos inesquecíveis, com grandes nomes de todo o mundo, que vieram muitos professores, e nos últimos anos se ampliou essa sinergia, né, brasileira com os professores, muitos professores portugueses de Coimbra, inclusive, que virão ao nosso congresso. Nós vamos ter um painel, Rodolfo, só de relações de trabalho em Portugal, só professores portugueses. Então, é uma homenagem, na verdade, ao português, especialmente nos 200 anos da independência do Brasil. Nós estamos comemorando na próxima semana, e o Congresso também faz uma alusão a isso, não poderia deixar de fazer, não é? Então, em verdade, os congressos internacionais é que nos deram a capacidade e digamos assim, a qualificação para nós podermos estar hoje sediando um congresso regional americano da Sociedade Internacional, porque não foi fácil. Nós chegamos a disputar anteriormente, Rodolfo, perdemos para Montreal uma vez, perdemos outra vez, eu não lembro agora para qual outra cidade, ou seja, é uma disputa. Então, São Paulo, dessa vez, realmente se sente muito honrado. O Brasil, não é São Paulo, porque, na verdade, é um congresso online, não é São Paulo, é do mundo, né? Mas, de qualquer forma, naquele momento em que se fez tinha que se dizer o nome da cidade sede. Então, Exato. Só para efeitos, né, de mera identificação, é São Paulo, mas é um congresso que, sendo exclusivamente online, por razões que me pareceram muito importantes, inclusive a comissão teve esse cuidado de não de modificar. Primeiro seria híbrido, mas quando houve aquela expansão da pandemia em junho houve um aumento exponencial. Inclusive, eu contraí Covid e muitas pessoas contraíram, com sintomas ou não. Isso causou uma preocupação enorme. E nós achamos que seria, ainda mais com muitos professores estrangeiros, inclusive alguns com idade avançada, vindo ao Brasil, que poderiam
ser aqui contaminados, o causaria, não poderiam retornar aos seus países, seria um problema. Então, realmente foi a decisão mais acertada, fazer Parece-me também. E online. nesse ponto, querido Alberto, nós vamos falar agora especificamente de temas que vão ser abordados no Congresso. E há, na verdade, uma sequência de temas muito sensíveis. Há hoje a visibilidade muito grande, quase uma necessidade de discussão sobre temas como raça, gênero, religião e orientação sexual nas relações do trabalho. O que você acha dessa visão, desse corte, dessa reflexão na contemporaneidade? Nós que já temos na área trabalhista há tantos anos, né, vemos hoje uma pauta muito diferente daquela de quando começamos. O que você acha? É verdade, Rodolfo. Olha, eu até escrevi um livro que se chama, um livrinho, se chama Discriminação, como é que é? Combate à Discriminação na União Europeia. Então, o que a gente percebe é que após a Segunda Guerra Mundial, com os europeus, depois daquela devastação, onde houve uma agressão, uma violação, uma destruição dos direitos humanos, como nunca se viu, resolveram criar, então, aquela declaração que todos nós conhecemos, de 51, né, dos direitos humanos contra a discriminação. Depois da de 48, veio a de 51, que é a europeia, não é? A Convenção Europeia, chama-se Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Essa convenção é um marco na evolução do respeito a essas minorias. Porque o que a gente nota é que a questão da igualdade não é mais simplesmente tratar as pessoas da mesma forma, mas sim não discriminá-las. Há uma diferença grande entre igualdade e não discriminação. E é interessante que há muita doutrina, inclusive muitos casos julgados pelo Tribunal da Corte Europeia dos Direitos do Homem e também o Tribunal de Justiça da União Europeia, que fica em Luxemburgo, e muitos casos interessantíssimos, que eu, inclusive no livro eu trago, casos de discriminação contra a mulher, Tem caso interessante do uso do véu, por exemplo, em escola, é um caso famosíssimo na França, do uso do véu, o véu islâmico, por uma professora que começou a querer usá-lo, e a escola era laica. Então, ela acabou recusando-se a tirar o véu, exigia essa indumentária, e ela foi dispensada, e o assunto foi a Corte Europeia dos Direitos Humanos, e acabou se entendendo que realmente, sendo uma escola laica, não se poderia aceitar a imposição de qualquer tipo de fundamentalismo religioso. Isso aconteceu com comissárias de bordo também, de companhias aéreas, que não eram companhias árabes e que pretendiam usar. Em cima, são temas, como a religião, nós estamos cada vez mais vendo, né, a influência que estão tendo esses grupos religiosos, inclusive na política, né? Então, acho que você examinar isso do ponto de vista das relações de trabalho é onde talvez mais nós encontremos situações de discriminação, não é? Então, Verdade. acho que o tema é fundamental para estar no Congresso. Com certeza. E há outro tema também que está na ordem do dia já há algum tempo, que é a questão dos impactos da tecnologia, notadamente das novas tecnologias, pensando especificamente sobre os vulneráveis, compreender esses impactos negativos. E aí, acho que vale muito a pena compreender quais são os papéis dos interlocutores sociais, dos atores sociais, do Estado, dos sindicatos, né? Como é que deve ser feita a compreensão deste tema nessa busca de atenuar os impactos negativos? Rodolfo, nós estamos vendo que o direito do trabalho, tal como a gente estudou, tal como ele foi concebido, né, com aquela rigorosa separação entre quem é subordinado e quem não é subordinado, ele está enfrentando uma crise terrível de inclusão. Ele está mais contribuindo para excluir
do que para incluir, né? Eu acho que a sociedade de hoje, a sociedade do trabalho, ela não é mais uma questão de capital versus trabalho. Parece que a questão social é mais a exclusão contra a inclusão. E o que a gente percebe é que a proteção que se dá aos empregados clássicos, com aquela acumulação permanente de direitos, etc., ela se faz à custa da informalidade. Ou seja, os outros ficam nas dobras, nas bordas, na verdade, do sistema, não é? Não conseguem ingressar, porque a proteção que se dá a esse grupo, de que hoje em dia é minoritário, nós temos no Brasil hoje quantos milhões de empregados, talvez registrados, 20 e poucos milhões de empregados registrados, não é? São formais, mas nós temos 45 de desalentados e de informais. Então, a diferença é brutal. Nós estamos num momento dramático e não só no Brasil, no mundo se começa a aparecer. Então é evidente que nós temos que construir um sistema. Eu até costumo dizer que não devia ser mais direito do trabalho, devia ser direito do mercado de trabalho. Ou direito das relações de trabalho, o nome que se queira dar. O professor Catarino, nosso querido mestre, dizia que ele achava nefanda a expressão direito mercado de trabalho. Você pode chamar de direito das relações de trabalho, mas não das relações de emprego, de trabalho. Aí você vai ter um sistema que vai ter proteção para todos os trabalhadores, todos, contra a discriminação, contra os excessos, né, cargas excessivas de trabalho. Essa proteção tem que haver para todos, não só para os empregados. Todo mundo tem direito de ser protegido contra essas agressões, inclusive à saúde. Então, me parece que nós temos que construir um modelo, e esse modelo teria que se basear, evidentemente, em princípios de direitos humanos fundamentais, que vão ser garantidos a todos. Temos que ter uma negociação coletiva mais ampla, inclusive uma negociação coletiva que envolva não só a produção de normas, mas também a administração das normas e a solução dos conflitos. A gente chama de... Nós publicamos um livro agora, eu, Nelson Manrich, o professor Hélio Zilberstein e outros autores, Alencar Rossi, sobre a negociação coletiva plena, que seria essa, que envolve a governança das normas, criação de normas, governança e solução de conflitos. E com isso, nós vamos tentar criar um sistema pelo qual nós tenhamos proteção para todos os que trabalham, e deixando de haver essa dicotomia terrível entre o tudo e o nada. Sobre a qual eu falo. Essa dicotomia é terrível, realmente, e, na verdade, objeto de preocupação em diversos campos, em diversos ordenamentos jurídicos. E, por isso, outro tema a ser trabalhado no nosso Congresso é justamente as recentes reformas laborais, seja no Brasil, seja em outros campos. Fala um pouco sobre isso, porque vai no contexto do que você estava falando. Pois é, sabe que no Congresso de Praga, em 2017, se falou muito das reformas laborais. E tem havido um processo realmente de alteração de determinados princípios até, de determinadas estratégias do direito do trabalho. A gente nota isso na Espanha, aconteceu em Portugal, a Espanha com idas e vindas, não é? Em Portugal, na Itália, no sul da Europa, principalmente, no sul da Europa, que tem uma característica de maior proteção, tem havido reformas no sentido de, em primeiro lugar, tornar mais flexíveis os contratos, possibilitar maior multiplicidade de contratações, não é? Diferenciadas, atípicas, mas sempre dentro dos quadros da proteção. E também tem havido um certo fortalecimento dos poderes patronais, para que ele possa desenvolver a atividade sem as amarras que os sistemas de mutabilidade, por exemplo, de salarial, mutabilidade de funções, trazem. Esses sistemas, às vezes, dificultam, até pelo dinamismo da tecnologia, que altera os sistemas de remuneração, vão se alterando, ou seja, é um mundo em transformação. Então, é muito difícil
se mantenham aquelas situações imutáveis, irreversíveis, não é? E acumulação permanente. É preciso haver um jogo de avanços e recuos. É isso que as reformas laborais, me parece, pretendem fazer. Eu não sei se isso... Quem é que vai dizer, ter certeza de que isto é a solução? Quem é que vai afirmar dogmaticamente? O que eu quero dizer é que são tentativas de sair da mesmice. Porque se nós continuarmos como estamos no Brasil, nós vamos continuar com 40 e tantos milhões de pessoas na informalidade ou desalentadas. Ou seja, é isso que nós temos que tentar atacar. E me parece que esses mecanismos, através de negociação coletiva, de uma legislação mais abrangente e menos tutelar, mas que garanta direitos fundamentais mínimos, me parece ser um caminho. Mas, querido, eu queria ir para a parte final também de mais uma palpitante que vai ser discutido no nosso Congresso, que é o tema da responsabilidade social da empresa e o ESG. Eu gostaria de ouvir também sobre isso. Bom, isso me fascina, viu? Esse tema me fascina. Eu sei disso. Porque eu tenho escrito sobre isso, tenho falado sobre isso. Eu acho que a empresa moderna está inserida numa espécie de um capitalismo solidário. Se não houver realmente na empresa moderna o respeito aos direitos humanos, ela vai perder investidores. Hoje em dia existem organizações internacionais que monitoram o nível de respeito aos direitos humanos pelas empresas. Os investidores só querem aplicar, hoje, em empresas que respeitam os trabalhadores, respeitam o meio ambiente, que respeitam os terceiros prestadores de serviço, ou seja, que não pisoteiam os direitos fundamentais. Então, acho que a sigla ESG, que não pode ser uma mera marketics, né, como se alguns acusam até de ser marketics, ou marchetique, em francês, mas o que me parece é que tem muito de substancial nisso, tem muito de transformação da sociedade nessa nova postura institucional da empresa. A empresa moderna está se institucionalizando como um fator de regulação do respeito aos direitos humanos. Não se trata mais só de aplicar a CLT, aplicar a lei. É uma forma de soft law que a empresa moderna tem que... E não ficar apenas submetida ao hard law. Então, me parece que essa combinação da ESG, que é Environment, Social e Governance, né? Meio ambiente, social e governança, com medidas do Estado, que deem uma base de suporte a tudo isso, com o controle internacional e com o capitalismo colaborativo que nós estamos assistindo, o capitalismo verde, preocupado com tudo isso, me parece que é o caminho que a sociedade humana deve seguir. Sem sombra de dúvida. E meus amigos e minhas amigas que tiveram satisfação de ouvir a inteligência do professor Luiz Carlos Amorim Robortella, nesta primeira edição do nosso programa Diálogos Livres da ABNT. Diálogo, porque nós temos aqui a oportunidade de falar sobre o que estamos conversando e interagir. E livre, pois não há censura. É preciso respeitar a diversidade de ideias, que é, inclusive, um dos nossos fundamentos na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que é uma sociedade plural, com todos os vieses ideológicos, com sempre um respeito às manifestações doutrinárias fundamentadas dos nossos membros. E nada mais satisfatório, nada mais que nos torna ainda felizes do que falar disso em diálogos democráticos para uma nova economia social de mercado, que é o tema deste exitoso congresso que vocês vão ter a oportunidade de participar online em qualquer lugar do país ou do mundo. Então, não perca a oportunidade, meu amigo, minha amiga, que está nos vendo neste momento de participar do congresso. E se você, por acaso, está vendo esse vídeo depois de que o congresso se realizou, não hesite em olhar lá nas redes sociais da academia cada uma das repercussões, cada uma das divulgações, cada uma das palestras que tenham sido expostas e aproveite a oportunidade.
Este aqui é o primeiro programa de muitos. Você vai ter oportunidade aqui, nessas playlists que vão ser divulgadas, de ver conversas, diálogos com os mais importantes juslaboralistas brasileiros e do mundo. E, Robortella, que maravilha encerrar ou começar, né, com uma chave de ouro, que é a oportunidade de dialogar com o príncipe dos trabalhistas brasileiros, como eu já falei aqui. Doutor Luiz Carlos Robortella, a sua oportunidade para as suas considerações finais. Querido Rodolfo, você me enche de um coração de alegria pela seu carisma, por essa projeção que você tem intelectual. Você hoje é um civilista, você se tornou um jurista enciclopédico. Então, eu tenho muita admiração por você há muitos anos, eu conheço há tantos anos, e agradeço demais essa oportunidade, até para divulgar realmente o nosso congresso. Eu sei que você, com o seu prestígio, vai ampliar ainda mais as nossas estratégias de divulgação. Eu espero que todos estejam conosco no dia 14 de setembro, dia 15 e dia 16, acompanhando as figuras exponenciais que estarão conosco. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço mais do que isso. O direito do trabalho no Brasil e no mundo agradece essa oportunidade. Meus amigos e amigas, a próxima edição de Diálogos da VDT. E se você ver esse vídeo antes do Congresso, esteja lá conosco, que a gente se encontra lá.